Sem as vestes nupciais, ninguém pode entrar na grande ceia de Lucas 14 ou nas bodas de um filho de um grande rei em Mateus 22. Mas você tem as vestes nupciais? Você sabe o que são as vestes nupciais? Vamos entender isso aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, esses textos são correlatos tanto em Lucas 14 como em Mateus 22. Em Lucas vai dizer de uma grande ceia, ok? Já em Mateus 22 vai falar das bodas de um filho de um rei. Mas nas duas parábolas Jesus conta o seguinte: quase na hora da ceia ele manda os seus servos, vai e convida algumas pessoas. E cada um daqueles que foram convidados deram uma desculpa para não poder ir. Acabei de casar, comprei um campo, deixa eu enterrar meus pais primeiro e tal. Aquele servo volta e fala com o rei: eu fiz como o senhor mandou, mas cada um deu uma desculpa. Ele falou: então sai pelas cidades, pelos becos, né, pelas vielas e convida cego, manco, aleijado, convida todo mundo. O servo volta e diz assim: fiz como você disse, mas ainda resta lugar. Ele falou assim: vá pelos atalhos, vá pelos becos e obriga todos a entrar, porque eu quero a minha casa cheia, ok? Então, querido, de que fala isso aí? Rapidamente com você. Os convidados são os religiosos, que se gabavam da lei, que se gabavam de Moisés, que se gabavam de frequentar templos, sinagogas, de seguir a lei de Cristo. Então, o reino de Deus, essa grande festa, é o Evangelho, é o que Jesus veio trazer. O convite é para o Evangelho, para o reino de Deus, não para performances externas, ok? E cada um deu a desculpa e deu a preferência por aquilo que já tinha, as performances externas, as coisas externas que eram importantes para si. Ele falou: então chama todo mundo, eu quero que chama todo mundo. E aí eles começaram a chamar, né, as outras pessoas que não eram os religiosos, ok? Esses não são os religiosos, não são aqueles que prezam tanto para seguir a lei de Moisés, né? Então eram chamados de coxos, aleijados, de pecadores, ok? Aí fizeram como ele mandou, mas ainda tinha lugar. Ele falou: eu quero que agora você chama todos, aqueles que são marginalizados, que estão à margem da sociedade, aqueles que ninguém quer nada com eles, que não quer contato com eles, que não quer comunhão com eles, aqueles que são completamente à margem. Chame, porque eu quero a minha casa cheia. Isso mostra a graça de Deus. Deus quer a sua casa cheia. Quem não quer é o religioso que fica escolhendo: esse é de Deus, esse não é de Deus, esse vai participar da ceia do Senhor, esse não vai, esse aqui é o que vai participar da boda, o outro não é. É o religioso que faz isso. Deus quer a sua casa cheia. Mas em Mateus 22 algo chama atenção. Quando estava todo mundo ali, a casa lotada, tinha uma pessoa que não tinha as vestes nupciais, porque quando se dava um casamento, aqueles que eram ricos, ele oferecia a roupa que a pessoa entrava naquela festa. É como se fosse o ingresso. Para ingressar, tem um tipo de roupa. E ele notou que no meio daqueles cegos, mancos, aleijados, ou seja, todos os tipos de pecadores estavam ali. Aqueles que eram marginalizados pela sociedade estavam ali. Mas tinha um que não tinha as vestes nupciais, ok? Ele falou assim: pegue ele pela mão e pelos pés e lançai-o fora. O que isso quer dizer? O que são as vestes nupciais? A graça, ok? A graça, a misericórdia. Tinha cego, manco, aleijado, tudo isso é símbolo de pecado. Tinha gente boa, gente que não era gente boa, tinha gente de todo jeito ali. Tinha aqueles que a sociedade não queria contato com eles, queria o máximo de distância com eles. Eles estavam ali dentro, ok? Todo mundo pela graça, pelo favor imerecido, foi constrangido, foi obrigado a entrar. Agora, a veste nupcial simboliza essa graça. Então, é a pessoa querer entrar pelos próprios esforços, porque para entrar naquela casa
tinha uma veste. Essa veste é a graça. Não tente entrar pelos seus esforços, da sua maneira, sem as vestes nupciais. Eu entro porque eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de adulterar, eu parei de prostituir, eu não roubo mais, eu não mato mais. E antes que você coloque palavras na minha boca, eu não estou falando para ninguém viver na prática de pecado. Romanos 6 vai dizer isso. Que diremos, pois? Viveremos no pecado? De modo nenhum. Quem morreu para o pecado não vive para ele. Ok? Eu estou falando da religiosidade atual. É isso que Jesus está falando. É gente que acha que vai participar da grande ceia, das bodas do Filho do Rei, pelos seus esforços. Afinal de contas, eu parei com isso, eu comecei a fazer aquilo, hoje eu faço assim, eu deixei de fazer assado. Não é pelos seus esforços, não é pelo seu mérito, é pela graça. A veste nupcial é graça, favor não merecido. As pessoas foram constrangidas, foram obrigadas a entrar. Elas não se esforçaram para entrar, não foi com seus próprios esforços, ok? Já que isso aqui está uma bagunça, tem gente de todo jeito, eu vou tentar entrar do meu jeito. Tentar entrar do seu jeito é pelos seus esforços, pelo seu mérito, pelo seu merecimento. Afinal de contas, eu me arrependi, eu me santifiquei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu parei com isso, eu parei com aquilo outro. Isso é tentar entrar com as próprias vestes e não com as vestes nupciais. A graça de Deus.